Esse último é muito interessante. É muito interessante. É a história de um rapaz, não é? Que ele passa por uma experiência dessa, ele vai parar ali no século XVI e ele diz assim para mim: Alô, isso aconteceu comigo no século XIX. Eu era um curioso, eu estudava, eu me impressionei com rádio, a chegada do rádio, a chegada do telefone, não é? Eu ficava dentro de casa, as pessoas, né, tinham dinheiro, comprava e achavam, riam, umas não acreditavam, até passar pela experiência. E comigo não, Alu, comigo aquilo fazia um sentido, mexia muito comigo aquilo ali. E eu comecei a ler, né? E li, inclusive, muito Helena Blavatsky, que passava experiências mediúnicas muito fortes, muito que as pessoas não acreditavam, não é? Ainda no século XIX, tinha muita gente que chamava Helena Blavatsky de charlatã. Ela foi muito perseguida. Em vez de todo mundo hoje fazendo peça de teatro, né? As pessoas falando e tal, que bom, porque é um século atrás era uma perseguição terrível, não é? Então ele falou, eu já tinha lido, então eu tinha uma coisa assim muito forte. Eu procurava me informar, eu tinha... E aí aconteceu comigo, esse é do Brasil, eu estava no Rio de Janeiro e era uma época assim onde as pessoas começaram a se interessar pela maçonaria, tinha um movimento, né? Foi a chegada dos livros de Helena Blavatsky no Brasil, Jane Besson. Então se criou ali, tinha tinha uma coisa assim do mundo intelectual, bem como, não é, o Kardec falando, né, o livro de Kardec circulando ali no Rio de Janeiro. Então tinha eu estava ali num fomento, não é, numa coisa que, quando aconteceu comigo, eu fui parar 3 séculos antes de mim. O primeiro momento eu pensei que eu tivesse desencarnado. Primeira coisa, eu desencarnei e cheguei no mundo dos espíritos, né? Aqui eu estou no mundo dos espíritos. Esses espíritos que estão aqui são todos antigos, né? Eu sou um espírito moderno, cheguei agora, então, mas todos aqui, ele primeiro pensou isso. Depois ele fez, mas espera aí, eu sou o único espírito moderno que chegou aqui? Ele continuou sentindo fome. Mas espera aí, será que quando morre continua sentindo fome? Porque eu não tinha também muito conhecimento, não é? Eu, por exemplo, não sabia se quando morre continuava sentindo fome. Então eu comecei a estranhar e eu procurei não me comunicar. Então, nas minhas primeiras horas, eu ficava andando ali meio sem saber o que fazer, mas eu tinha certeza que eu estava, no meu primeiro momento, que eu estava no mundo dos espíritos. Depois, quando eu percebi que não, né, os fatos foram me confirmando, eu peguei em pessoas, pessoas pegaram em mim, e eu ficava, mas será que espírito um pega no outro? A gente encosta assim, como é isso? Aí ele começou a andar, eu falei, não, mas peraí, né? Será que as pessoas comem assim, como é? Aí começou, eu entrei numa perturbação, mas eu dei conta dessa perturbação, né? Eu dei conta dessa perturbação e vi logo que eu não conseguia falar com elas. Quando eu falava, elas não entendiam o que eu estava dizendo. Eu já tinha estudado alguns idiomas, o inglês, o francês. Eu tentei algumas frases que eu conhecia em inglês, francês, não funcionou também. E eu fiquei, tipo, gente, o que está acontecendo comigo? Né? O que está acontecendo comigo? Enfim, e ele disse que o que está acontecendo? Eu desencarnei, ele começa a achar que chegou em outra dimensão, porque ele tinha estudado alguma coisa sobre outras dimensões.
E ele entra, fica nisso, mas ele faz, eu dou conta, porque a minha cabeça... Aí eu falei para ele assim, é a luz do conhecimento. Ele, o que é a luz? Se é, quando a gente sabe alguma coisa, a gente passa pela experiência mais diferente do mundo, mas se a gente tem algum conhecimento, a cabeça se mantém mais calma. Então você já tinha conhecimento, você achou que estava no mundo dos espíritos. Ele, não, se eu não tivesse nenhum conhecimento sobre isso, eu ia enlouquecer. Aí o primeiro ainda estava presente, fez como no meu caso, eu não tinha nada que me desse uma referência. Gente, vocês sabem que eu sou apaixonada pela luz do conhecimento, eu gosto de estudar, eu tenho uma escola, eu incentivo as pessoas a estudarem no meu curso, gosto de dar os cursos, gosto de estar aqui com vocês fazendo essa live, gosto de compartilhar conhecimento por causa disso. Eu acho que se a gente tem qualquer conhecimento sobre a vida, tudo que você passa, você tem algum respaldo, como foi o caso desse último, que eu deixei ele por último, não é? Então, ele não desencarnei, mas ele sabia já que estava vivendo uma experiência que não era, não estava no ciclo natural das coisas. Mas o fato dele conhecer, saber sobre outras dimensões, saber que existia o mundo espiritual, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, foi dando a ele uma base para dizer, então existe alguma coisa a mais. Além do que eu já conheço. Eu conheço o mundo espiritual, li sobre as dimensões, mas eu não estudei tudo sobre esses temas. Não é? O que é que está acontecendo? Até que ele, com algumas horas, ele fez, bom, se eu não estou no mundo espiritual, eu entrei num túnel do tempo. Eu estou em outro tempo. Eu estou em outro tempo. Não é? E essas pessoas aqui estão vivendo no tempo delas. E eu não sou desse tempo. Como isso aconteceu? Eu vou tentar estudar. Olha, tá vendo como essa coisa da luz do conhecimento é importante? O pessoal está entendendo isso, Biel? Sim. Ele falou, bom, então eu vou estudar. Mas como eu vou estudar? Primeiro eu preciso falar o que elas falam. Né? E sabe onde ele tinha ido parar? Na Catalunha. Naquela época. E ele conseguiu primeiro, né? Ele conseguiu trabalhar. Ele foi trabalhar num lugar que abria animais, que ele disse que foi o único emprego que ele arrumou, que foi uma coisa muito dura para ele. Aprender a cortar carne de animais para as pessoas comerem, que foi uma coisa muito dura. Ele foi muito duro, mas foi o único lugar que eu consegui trabalhar, que eu encontrei dormida, comida e ganhava um pouco de dinheiro. E isso foi duro, isso foi bem difícil, mas era o meu jeito ali, eu não tinha outro jeito. Né? E como era tão normal para todos essa experiência. Aí ele disse que ele ficou, nossa, como a gente lá na frente já evoluiu, né? Ele dizia, nossa, as pessoas que cortavam os animais, elas iam para a casa delas sujas de sangue, meus outros colegas de trabalho, que eles não se incomodavam com aquilo. Aí eu comecei, a primeira coisa a perceber é o quanto que nós já estávamos mais sutis, mais lidando de uma forma diferente, né? Então, a primeira conexão que ele faz é isso, com o tema sutileza. Ele diz que ele começa a entrar também num desespero por causa da família dele, por causa da mãe, do pai, dos irmãos. Ele não tinha ainda se casado, mas ele tinha uma pretendente, né? Ele tinha uma moça que ele tinha se aproximado dela, ele estava começando os estudos de faculdade, entendeu? E ele disse que ele ficou assim, né? Ele disse que outra coisa ajudou ele muito também, entendeu? Ele sai do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, nessa época, era uma grande fazenda com praia, né? Era uma grande fazenda com praia. Então, quando ele vai também para outro lugar, que era um pouco isso, assim, a região da Catalunha, que hoje seria, não sei, Barcelona, Girona, não sei, por ali, né? No mapa eu localizei mais ou menos ali. E ele diz isso, que isso também ajudou muito. Ajudou muito.
Ele já tinha ido em outros lugares que já estavam com um nível mais avançado, mas aquela região ainda não estava, estava em guerra, em conflitos e tal. E ele aprende a falar, leva um ano e tanto aprendendo a falar, e com quem ele ia falar esse tema, né? Então ele começa a prestar atenção, tarará, e ele ouve alguém dizer que fulano de tal era maçom. Aí ele se lembrou que era um movimento que estava chegando no Brasil, que estava se falando sobre isso no Brasil, e ele dá cria toda uma situação para chegar ao conhecimento desse homem, né? E ele, com o tempo, ele consegue, e ele não era... Como ele tinha uma profissão muito, vamos dizer assim, muito não intelectual, né? Ele demorou até ele conseguir chamar a atenção desse homem. Até que ele consegue, o homem aceita receber ele para conversar e ele abre o jogo. No primeiro momento, esse homem não acreditou, manteve distância, achou que era uma armadilha também do poder, né, para pegá-lo. Era época também de inquisição, de perseguição. Então, no primeiro momento, como nada disso aconteceu, o homem ficou muito assustado, não aconteceu, ninguém perseguiu ele, foi mais um ano até ele ter outro contato, enfim. Ele conseguiu ter um contato, ele passa toda a história da vida dele, de como ele chegou ali, o que ele fazia antes, não é? E o homem pergunta se ele quer uma ajuda de alguma forma para retornar ao Brasil. Ele fala que não, e logo depois ele desencarna. Isso foi uma coisa que eu prestei atenção, né? Que aconteceu com todos eles. Não ficaram muito tempo também. Então, tem alguma coisa aí da alma, do espírito da pessoa também dizer assim, não vou ficar aqui, né? Já que houve um desvio encarnatório tão grande. Cada um deles, um enlouqueceu e logo morreu. A moça também desencarnou com pouco tempo e ele também. Mas ele conseguiu deixar a história dele toda na mão de um maçom. Esses os 3 relatos que eu trouxe para vocês.